ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não se trata apenas de não amar o mundo, mas também não amar as coisas. A cultura do mundo. A cultura do mundo é disseminada nas suas músicas. A cultura do mundo é disseminada nos seus filmes, nas suas novelas. O mundo prega o que é seu através da sua cultura, através do seu teatro, através dos seus filmes, através das suas novelas. O mundo prega o que ele pensa. O mundo ensina: siga o seu coração. A criança vê um desenho animado e uma mensagem subliminar no desenho animado: siga o seu coração. Mas o coração é o quê? O coração é enganoso. Então, como eu posso seguir algo que pode me enganar? Ai, mas eu estou sentindo. Não, não se trata de sentir. Se trata de você fazer aquilo que é correto. Se trata de fazer aquilo que é certo, ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado. Porque quando você se converte, você já não deve nada para ninguém. A sua relação é com Deus. Não, escuta. Não se emociona demais, não. Segura a onda. Se emociona muito, não. Segura. Senão você pode, perder o raciocínio. Não perde o raciocínio, não. Você se relaciona com Deus. Então não importa quem vai te acusar ou quem vai te criticar, ou quem vai te discriminar, porque tudo que você fizer, você está fazendo como um tributo a Deus. Por que você não fuma? Porque a minha religião não permite. Não, eu não fumo porque não faz bem para mim. Porque não faz bem para a minha saúde, não faz bem para o meu corpo, não faz bem para o templo do Espírito Santo. Espera aí. Não faz bem, então por isso eu não faço. Você precisa entender que o pecado, ele é muito complexo. A palavra pecado é muito complexa. Pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. O que é pecado? Errar o alvo, errar o objetivo. Vamos lá. Um casal, eles se casam. O objetivo deles, quando eles vão no altar, qual é o juramento que fazem? Até que a morte os separe. Muito bem. No entanto, a maioria dos casamentos se desfaz antes da morte. Incompatibilidade de gênero, é porque ele é assim. Você vê que hoje os casais, modelo da sociedade, estão se separando. É ou não é? Os casais que eram modelo da sociedade, eu lembro na época que falavam Cláudia Raia e Edson Celulari, separaram. Aí o pessoal falava o Fátima Bernardes e o William Bonner, separaram. Agora o último é Brad Pitt e Angelina Jolie, separaram. Então por que não é mais até que a morte nos separe? Porque para um casamento dar certo, um precisa se doar ao outro. Um precisa saber abrir mão de coisas que gosta para servir e agradar o outro.
Mas quando cada um tem os seus objetivos e fala, não, você tem que respeitar o meu objetivo, você tem que respeitar o meu sonho, e se esquece do outro. Quando você casa com alguém, a sua vida passa a ser para essa pessoa, e a vida dessa pessoa passa a ser para você. Quando não é desse jeito, quando é cada um por si, então os dois estão errando o alvo, estão cometendo um pecado contra o casamento deles. Isso vai atrapalhar esse casamento. Você tem um filho e você quer que o seu filho seja um homem de bem, que ele estude, que ele cresça, que ele seja inteligente, que ele seja forte. Mas quando um menino comete um erro, a pessoa fala assim, ô seu capetinha, você não tem jeito mesmo, seu endemoniado. Ô danado, danado, sabe o que é danado? Sabe o que é danado? Danado é condenado ao inferno. Aí você chama uma criança de danada. Ô menino danado, condenado ao quê? Condenado ao inferno, olha que coisa horrorosa. Amaldiçoando a criança, constantemente, espancando, batendo, maltratando a criança. Mas o seu objetivo é que essa criança seja um homem de bem. Só que com essas atitudes, você está, ou a mãe ou o pai, estão errando o alvo, estão fazendo tudo errado. Esse menino, ele vai crescer revoltado, ele vai crescer cheio de raiva, cheio de ódio. A compreensão que ele não acha em casa, ele vai achar na rua. De repente ele vai achar a compreensão de um traficante, que vai tratá-lo como família. E quando a senhora menos pensar, o menino está preso, virou um bandido. Mas tudo começou quando a mãe e o pai erraram o alvo no momento da criação. O alvo era, ele vai ser um homem de bem, ele vai ser isso, mas as suas atitudes fizeram você errar esse alvo. Então você pecou contra a criação do seu filho. Acabou cometendo esse erro, essa falha. O pecado é uma coisa que afasta você de Deus. Por exemplo, você tem um alvo que é a salvação. Qual é o nosso alvo principal aqui? O nosso alvo principal é a nossa salvação. Então, para obter a nossa salvação, nós precisamos ouvir a Deus, nos relacionar com Deus, andar com Deus, buscar a Deus, zelar pelos nossos pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos, não permitir que ninguém roube a nossa fé, não permitir que roubem a nossa salvação, porque o diabo vai enviar pessoas para te ofenderem, para te machucarem, para te magoarem, tudo para fazer o ódio entrar em você, porque o diabo sabe que se o ódio chegar primeiro, o Espírito Santo não consegue entrar. Então ele diz, eu vou logo magoar esse coração, vou encher esse coração de ódio, porque quando Deus aparecer para ela, ele não vai poder entrar, porque ela não vai conseguir perdoar. Você erra o alvo quando vive no vício, no adultério, na prostituição, na mentira, na desonestidade, porque o alvo é a salvação. Então eu tenho que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus para chegar nesse alvo. Tudo que eu fizer que me desvia da salvação é pecado. Tudo que eu fizer que vai me desviar, presta atenção, que vai me desviar do alvo principal, que é a salvação da minha alma, a eternidade, tudo o que me desvia é pecado, porque está me fazendo errar o alvo principal. Quem está entendendo? Então quer dizer, eu não vou fumar, eu não vou encher a minha cara, eu não vou andar com mulheres, não porque eu sou menos homem, mas é porque eu tenho um alvo, que é a salvação. E por causa deste alvo, é que eu não vou viver como vive o mundo. Ainda que o mundo nos critique, ainda que os amigos nos critiquem,
Ainda que todos falem mal de nós pelas costas por estarmos fazendo o que nós acreditamos. Somos criticados porque somos dizimistas, somos criticados porque somos ofertantes, somos criticados porque não vamos a determinados lugares onde todo mundo vai. Tudo por quê? Porque nós acreditamos que não somos todo mundo. Não somos todo mundo. Todo mundo vai para lá, mas eu vou para onde Deus quer que eu vá. Você vai para onde Deus quer que você vá. Amém? Vamos continuar a leitura aqui? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência é excesso. Desejo desenfreado, excesso. Concupiscência da carne, concupiscência da carne, os excessos da carne. Concupiscência dos olhos, os excessos. Quando, por exemplo, um homem fica olhando uma mulher e ele fala: que mulher bonita. É pecado achar que uma mulher é bonita? Não, não é pecado. Mas ele se excede quando ele quer tocar nessa mulher, quando ele quer abusar dessa mulher, ele se excede. A concupiscência, a falta de freio, de controle. Ele olha uma coisa, ele deseja aquela coisa, aquilo não é dele ainda, ele deseja, mas ele não tem condições de ter aquilo, mas ele quer tanto, os olhos dele desejam tanto, que ele arruma um jeito de subtrair aquilo ali. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Vamos lá, quem aqui já viu um jogo de futebol? Quem gosta de futebol? Quem é corintiano? Quem é São Paulino? Quem é palmeirense? Quase não tem palmeirense. Então, você vê jogo de futebol? Quem aqui vê jogo de futebol? Você gosta de um futebol, mais ou menos, mas vê um jogo ali. Quem já foi numa arena para ver um jogo de futebol? Legal, não é pecado. Não é pecado. Agora, o futebol, ele alimenta a carne ou o espírito? A carne, não é espiritual. Ninguém está jogando futebol ali, aleluia, ô glória. O Senhor está nessa bola. Não, futebol não é espiritual, ele é da carne. Mas quando que vira a concupiscência da carne? Quando tem briga, quando tem quebra-pau, quando um bate no outro por causa do time, quando começa a xingar a mãe do outro, quando pega um pedaço de pau e mata o torcedor do outro time. É aquela falta de freio, o excesso. Vocês estão entendendo, sim ou não? O excesso, o problema não está, estou pegando o futebol como um exemplo, mas tem outras coisas mais. O problema não é o futebol, não é você ir no campo ver um jogo, isso não é pecado não, não faz mal. O que faz mal é o excesso, quando você se excede e perde o controle. Esse é o problema de que João está falando. Então ele diz, tudo que há no mundo, a concupiscência, ou seja, os excessos da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o excesso dos seus desejos, que leva a pessoa a subtrair uma coisa que não lhe pertence, por exemplo. A soberba da vida, ou as vaidades da pessoa, não procede do Pai, mas procede de quem? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus excessos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha só. Quando você anda na presença de Deus, você não pratica as obras do mundo.
O mundo vai te criticar, o mundo vai te perseguir, pelo fato de você viver a sua fé. E por conta de você viver a sua fé, a palavra de Deus diz, o meu justo Viverá pela fé. viverá pela fé. Pelo fato de você viver pela fé, a sua fé vai produzir frutos na sua vida. Você vai prosperar, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Através de você, pessoas, almas serão salvas. Conclusão: o mundo pode não gostar de você, o mundo pode não te aceitar, pode te discriminar, te excluir, mas o mundo vai ter que te engolir. Vai ter que te engolir. Consegue entender agora, sim ou não? O mundo pode não te aceitar pelo fato de ser diferente, mas o mundo vai ter que engolir você quando Deus te abençoar. Acabou. É isso que a gente tem que entender. Não precisa buscar a aceitação das amigas, a aceitação dos amigos. Eu estava numa igreja esses dias, falando, dando um exemplo, né? A menina, as amiguinhas dela lá na escola, se juntaram e falaram assim, vamos colocar um piercing na língua aqui, vamos botar piercing na língua. Aí uma falou, eu vou. E a outra menina que era da igreja ficou meio assim, disse, e agora, o que eu faço? Ela disse, vamos lá, eu vou colocar também, porque as outras colocaram. Pessoal, vamos falar a verdade, quem aqui já mordeu a língua? É bom morder a língua? Eu fico imaginando furar com aquele negócio. Vai furar. Para quê? Qual é o objetivo? Porque tudo que nós fazemos precisa ter um objetivo. Se o objetivo é agradar o mundo, é ser igual ao mundo, é seguir a cultura do mundo, esse que é o problema. O problema, querido, não é a tatuagem que você faz, não é o piercing que você coloca. O problema é querer imitar o mundo. O problema é querer ser igual a todo mundo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Esse que é o problema. Porque o mundo passa. O mundo passa. Tudo passa. O tempo passa, o mundo passa. Agora, se você viver pela fé, você vai prevalecer. Não precisa ser aceito por ninguém. Você tem que ser aceito por Deus. Agora, abre lá no Salmo 91. Pensaram que eu esqueci? Você pensou que eu esqueci. Eu estava aqui lendo a sua mente. Versículo 7. Salmo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, por que o crente é atingido pela crise que está no mundo? Por que quando há uma epidemia, o crente também fica doente com a mesma epidemia? Porque o vício que entra na casa da mãe que não é crente, também entra na casa da mãe que é crente? Simplesmente porque o mal que está no mundo também está dentro dela. O mundo não saiu de dentro dela. Eu falei no começo, quando nós nos entregamos a Jesus, nós saímos do mundo, mas o mundo tem que sair de nós. O mundo tem que sair de nós. Não adianta
você sair do mundo e o mundo não sair de dentro de você. Porque senão você vai continuar desejando as coisas do mundo, ainda estando na igreja. E aquilo ali vai ser uma armadilha, vai ser um laço. O inimigo, percebendo que você ainda tem atração pelas coisas do mundo, ele vai colocar aquilo no seu caminho para te derrubar, para te envergonhar, para te tirar da presença de Deus. E Deus tem um plano tão maravilhoso para você. Poxa, Deus tem um plano tão maravilhoso. Ele quer fazer algo tão grande. E o inimigo quer desviar você desse plano. Não deixa. Não deixa ele desviar você desse plano. Não deixa, jovem. Seja vigilante, seja sóbrio, seja atento. Não deixa ele derrubar você. Valoriza mais a sua fé. Se você tem amigos que te afastam de Deus, eles não são amigos. Não vale a pena sustentar isso. É melhor perder esses amigos e deixa que Deus vai colocar muitos outros novos no seu caminho. Você não perde com Deus, você só ganha. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, em primeiro plano. Se você fizer isso, antes de você pedir qualquer coisa, Ele vai te dar. Só com o fato de você pensar, de você desejar, porque não é o que está escrito, que o vosso Pai sabe do que necessitais? Não é isso que está escrito? Ele sabe ou não sabe? Ele sabe. Um pai, ele sabe o que o filho precisa. Ele sabe, a mãe sabe o que o filho precisa. Você não precisa ficar desesperado, buscar outros caminhos. Vou trocar de igreja porque eu não estou sendo abençoado aqui. Coloca Deus em primeiro lugar, pessoal. Não coloca a bênção. Olha, não coloca a bênção, como eu falei na outra semana, o milagre como razão para fazer você permanecer na igreja. A sua razão tem que ser a presença de Deus, o seu amor, o amor, o desejo de você ter a vida eterna. É isso que tem que acontecer, e muitas vezes não acontece. A salvação não tem sido razão suficiente para fazer uma pessoa permanecer com Jesus até a morte.